Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro culto do mês de julho. Quando se fala em primeiro, sempre se fala em primícias. E o Senhor, Ele é digno das nossas primícias. Por isso que nessa noite, que é uma noite tão especial, é uma noite de primícias. É noite de você entregar o teu melhor para o Senhor. É noite de você entregar o melhor do seu louvor, o melhor da sua adoração, o melhor da sua exaltação ao Senhor. Quero dizer que eu estou muito empolgado. Estou muito empolgado com o que eu tenho para ministrar nessa noite. Porque foi algo que o Senhor falou comigo essa semana. E isso tem mudado o meu entendimento, mudado a minha vida. E eu tenho certeza que isso também vai mudar a sua vida. Quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e pergunte assim para ela: você está pronta para viver o extraordinário de Deus na sua vida? Pergunta de novo: você está pronto para viver o extraordinário de Deus na sua vida? Então dê um amém bem forte aí. Glória a Deus, em nome de Jesus. Queridos, o que Deus tem para nós é extraordinário. Nós fomos chamados para viver o extraordinário de Deus. E eu quero te dar uma palavra nessa noite, que eu creio, em nome de Jesus, vai fazer uma virada de chave na tua mente. Por isso eu quero que você crie expectativas no teu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 1. Amém? Enquanto você abre, eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, neste momento, Pai, por sabedoria vinda do alto, que não sejam minhas palavras, mas sejam as tuas palavras, Senhor, que não seja o meu entendimento, mas o teu entendimento, Senhor, que não seja eu, mas seja a tua boca falando através de mim, porque sou instrumento nas tuas mãos, Senhor. Usa a minha vida, Deus, para ministrar ao teu povo, à tua igreja, a cada um que está aqui, a cada um que estiver vendo, que o Senhor ministre através dessa palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Hebreus 11:1 é um versículo bem conhecido, né? E eu quero que nós leamos juntos, né? Todos acharam? Quem achou, diga um amém bem forte aí. Glória a Deus. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é uma firme confiança. Algumas versões falam substância, outras falam fundamento das coisas que se esperam, e a certeza. Algumas outras versões falam prova ou demonstração das coisas que não se veem. Então eu quero ministrar nessa noite, se eu tivesse que dar um tema para essa palavra nessa noite, eu quero que você grave bem este tema. Ele fala a diferença entre fé e acreditar. Eu quero ministrar nessa noite sobre a diferença e por que existe uma enorme diferença entre fé e entre acreditar. Nesse texto que nós lemos de Hebreus 11 capítulo 1, ele fala que a fé, aqui ele está falando da fé, é a firme confiança, das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não
se veem. Então aqui ele está falando o quê? Que a fé é algo que a gente espera. A fé fala de algo do futuro. Fé fala de futuro. Um pouquinho mais para frente, né? Hebreus 11:6 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, ou seja, acredite que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então aqui nesse versículo, no capítulo 11, verso 6, ele fala da fé e fala de acreditar. Só que ele mostra bem a diferença entre um e outro. Né? No grego original, a palavra fé, aliás, a palavra acreditar é pisteu. E a palavra acreditar, na tradução do grego, ela fala assim, em pensar que é verdade, estar persuadido de acreditar ou confiar em alguma coisa. Já a palavra fé, ela é pistes, e ela fala de convicção da verdade de alguma coisa, uma convicção forte de algo. Então eu quero relatar bem, e eu quero que você entenda bem, a diferença entre fé e acreditar. Por que eu quero falar sobre isso nessa noite? Porque muitos cristãos, eles param no acreditar. Muitos cristãos, eles acreditam, mas eles não têm fé. Acreditar fala de um sentimento. Por exemplo, eu contei uma história, posso contar uma história para o Claudemir, e ele acreditar nessa história. Eu tenho certeza que se nós sairmos ali na rua agora, e nós chegarmos para uma pessoa e falar assim, você acredita em Deus? Ela vai falar, sim, eu acredito. Se eu perguntar para ela assim, você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Ela vai falar, sim, eu acredito. Porque muitos estão somente no acreditar. Só que a fé, diferente do acreditar, ela não é um sentimento. A fé não é uma razão. A fé, ela é um ato. A fé, ela fala de algo futuro. Eu contei uma história para o Claudemir e ele acreditou nessa história. É passado. O acreditar fala de histórias passadas. Fé fala de conquistas futuras. Então eu quero que você entenda bem nessa noite esse conceito. O acreditar, ele fala de um sentimento. Eu posso acreditar em uma coisa, posso acreditar em outra, né? Ontem nós estávamos conversando com a Maiara, tem pessoas que acreditam em Deus, acreditam em astrologia, acreditam em numerologia, acreditam no espiritismo, ela acredita em várias coisas, mas a fé dela não está fundamentada em nenhuma delas. A primeira parte desse versículo que nós lemos, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ele fala primeiro que eu acredito que Ele existe. Muitos acreditam que Deus existe. Muitas pessoas acreditam que Deus existe. Mas depois ele fala que não basta somente eu acreditar. Eu também preciso acreditar que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que buscam. E quando ele está falando de galardoador, ele está falando de uma recompensa futura. Quando ele fala de galardoador, ele está falando de algo que eu ainda irei receber. Ele está falando de algo pro futuro, de algo que eu não estou vendo, de algo. Alguém aqui já viu Deus trazer um presente para você, assim, entregar na tua mão?
Não, porque o galardão, ele ainda virá, ele é futuro, ele não é passado. Acreditar é passado, fé fala de futuro. Nós estamos aqui começando essa obra, mas pelos olhos da fé, eu já vejo esse local aqui cheio, eu já vejo curas, eu já vejo libertações, eu já vejo transformações. Pelos olhos da fé, eu estou vendo algo que ainda não existe, então eu estou falando de futuro. Agora, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, nós começamos a igreja lá, ela fala, eu acredito, é passado. Só que nós cristãos não vivemos por aquilo que acreditamos, mas nós vivemos pela fé. Um pouquinho falando nesse texto de Hebreus, né? Vou pedir para Letícia colocar ali para mim, a Luísa colocar no versículo 2, Hebreus 11:2, pode colocar ali. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pode passar para o 3 agora. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, pela fé nós acreditamos que o visível só existiu a partir de algo que ainda não era visível. Ou seja, pela fé eu já vejo este local cheio, mas os meus olhos ainda não estão vendo. Mas eu vou ver em nome de Jesus. Né? Da mesma maneira que pela fé os antigos entenderam que o universo foi formado por algo que ainda não se via. Continua ali, Luísa, no 3. Aliás, no 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Pode continuar ali no 5. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, pela fé, né, Abel foi justificado pela atitude de dar a sua oferta. Então a fé, ela fala de futuro, mas ela fala de atitudes que eu vou tomar para que esse futuro aconteça. A fé fala de atitudes. Obrigado, querido. Então, quem acredita não tem atitudes. Agora, quem tem fé tem atitudes de fé. Quem tem fé tem atitudes, toma posição de fé. E os antigos foram justificados pelas suas atitudes de fé. O texto ali vai continuar no verso 5. Fala de Enoque, que ele foi transladado, porque ele alcançou bom testemunho, porque ele agradava a Deus. Atitude. As atitudes de Enoque agradaram a Deus, e ele foi justificado pela fé. Fala ali, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, as atitudes que agradavam a Deus de Enoque justificaram a fé dele. Então a fé, ela fala de atitudes. Continuando aqui, né, o verso 7 e 8 fala de Noé e Abraão, que eles foram justificados porque ouviram a voz de Deus, acreditaram naquilo que Deus falou e tiveram a atitude de caminhar segundo o que Deus mandou. Deus mandou Noé, construa uma arca. Ele foi lá, ouviu a voz de Deus e teve a atitude de construir. E ele foi justificado pela fé dele. Abraão, Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. E ele teve a atitude de pegar todas as suas trouxinhas e ir embora. Então a fé, ela é seguida de atitudes. Atitudes de fé. Diferente de quem acredita. Quando eu acredito em algo, eu acredito e pronto, acabou a história.
Agora, quando eu tenho fé, eu tenho atitudes de fé. Eu tomo posse daquilo que eu creio e eu sigo em frente, e eu tenho atitudes de fé. Continuando Hebreus ali no versículo 11, fala de Sara, que era uma mulher de 100 anos, e ela confiou na palavra que Deus deu para ela de que ela seria mãe, e ela foi justificada pela atitude de acreditar. Do versículo 17 ao 19, volta a falar de Abraão, quando Deus mandou ele sacrificar o seu filho. E Abraão foi lá e teve a atitude de ir até aquele lugar. E quando os seus servos perguntaram para ele: aonde nós vamos? E ele falou: nós vamos fazer o sacrifício e depois nós voltaremos. Ou seja, ele cria que mesmo que Deus matasse o filho dele naquele sacrifício, Deus teria o poder de ressuscitar, porque a fé dele estava firmada na promessa que Deus tinha dado, de que através daquele filho uma grande nação viria. E muitos outros, foram justificados, o texto fala, pela sua fé. E se você pegar a história de cada um, a fé sempre é seguida de uma atitude. Coloca agora no 33, Luísa, para mim, 11:33, Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Continua, Luísa. Extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Tudo aqui está falando de quê? De atitudes, de atitudes. Pela fé eles venceram reinos, eles tiveram a atitude de ir lá guerrear, porque criam que teriam a vitória e venceram. Pela fé eles alcançaram as promessas, pela fé tamparam a boca de leões, tiveram atitudes, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Quantas pessoas, cristãos, a Bíblia cheia de promessas maravilhosas para a vida dele, e ele fica lá tão triste. A vida dele é tão sozinho, ele é tão deprimido. Ai, Senhor, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor tem alguma coisa para a minha vida? Mas aqui diz que da fraqueza eles tiraram força. Eles não esperaram a força vir sobre eles, mas da própria fraqueza eles tiraram força. Quantas vezes nós paramos e nos limitamos pelas nossas fraquezas? Ai, eu não sei falar. Ai, eu não sei orar. Ai, eu não sei, eu sou gago, Moisés para o Senhor: ai, eu sou gago, eu não sei falar. Quantas vezes nós usamos as nossas fraquezas como desculpas, ao invés de dela tirar força? Muitas pessoas vivem a sua vida inteira acreditando em Deus, acreditando que Ele existe, mas nunca tiveram um passo de fé. E é por isso que elas nunca alcançam aquilo que Deus tem para a vida delas. As igrejas estão cheias de pessoas que acreditam em Deus, que acreditam naquilo que é pregado, que acreditam na palavra, mas nunca tiveram uma atitude de fé e vivem na mesmice. E vivem no mesmo estilo de vida a vida toda. Eu perguntei aqui no início: você está preparado para viver o extraordinário de Deus?
E eu te pergunto de novo: você está preparado para viver o extraordinário de Deus? Então que a partir dessa noite você comece a ter atitudes de fé, porque o extraordinário de Deus só virá quando você começar a ter atitudes de fé, começar a ver aquilo que ainda não é visível, começar a sentir aquilo que ainda você não sente, começar a ter as experiências com Deus que você ainda não teve, começar a ver os milagres que Deus tem para a tua vida que ainda não são visíveis, quando você começar a ter atitudes de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, não é sem acreditar, é sem fé. Eu quero abrir agora em Efésios 2, capítulo 8. Versículo conhecido também. Efésios 2, capítulo 8. Coloca ali para mim, Luísa. E você pode abrir também Efésios 2, 8. Lê para mim, amor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém, boa noite. Amém, glória a Deus. Então, nós somos salvos pela graça por meio do quê? Vocês estão com sono, gente? Nós somos salvos pela graça por meio do quê? Da fé. Nós não somos salvos pela graça por meio do que acreditamos, mas nós somos salvos pela graça de Jesus, porque sem a graça de Jesus nós jamais conseguiríamos a salvação, mas é por meio da fé. Não é por meio do que eu acredito, mas é por meio da minha fé. Você já está no céu? Alguém aqui já está no céu? Então, futuro. Fé fala de futuro. Eu sou salvo pela graça por meio da fé, que eu creio no futuro. Só que aí o texto continua ali. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Mas aí tu me pergunta, mas tem uma contradição aqui. Primeiro ele diz que não é por obras para que ninguém se glorie, e depois ele diz que ele, para as boas obras que ele preparou para nós. Quais são essas boas obras? Obra fala de quê? De ato, de atitude, de construção, daquilo que você faz. Então você é salvo pela graça por meio da fé, e essa fé, ela é demonstrada pelas obras, pelas atitudes de fé que você tem. Ela não é só pelo que você acredita. Tem muita gente achando que só pelo fato de acreditar ele vai ser salvo. Tem muita gente achando porque vem no culto, escuta a palavra e vai embora, vai ser salvo. Mas nós não somos salvos pelo aquilo que acreditamos, nós somos salvos pela fé. E a fé é atitude, a fé é ato, é mudança de vida. Fé fala de atitude, não fala daquilo que eu acredito. Muito crente não tem obras, porque não tem fé. Ele vive só no campo do acreditar. Muitas pessoas não fazem as obras porque não tem fé
vivem só no acreditar. Só no acreditar. Não, eu acredito nisso. Então eu vou lá na igreja porque eu acredito nisso. Mas tá bom, para mim tá bom. Só esse ponto aqui tá bom. Só até aqui tá bom para mim. Só que ele não vive a plenitude das obras que Deus tem para a vida dele, porque ele não tem fé. Porque ele parou no limite do acreditar. E aí eu te pergunto, e já te dou a resposta dentro da palavra: será que essa pessoa será salva? Eu quero abrir no livro de Tiago, capítulo 2, dos versos 17 ao 26. Você pode abrir comigo, Tiago, capítulo 2, do 17 ao 26. Ai, Jesus. Amém? Todos acharam? Bem, vamos ler juntos? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está o quê? Morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tem gente que acha que só o fato de acreditar que ele está arrasando, mas aqui diz que até o demônio crê, até o demônio acredita em Deus e treme. Só que qual é a diferença? Continua, Luísa. Não, volta um. Vai para o 20 agora. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Continua. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Querido, se você tem fé e você não tem obras de fé, atitudes de fé, a tua fé está morta. Se você não tem atitudes de fé, a sua fé está morta. Precisamos avivar a fé das pessoas. Nós cristãos vivemos pela fé, e não só por acreditar, porque acreditar até o diabo acredita. Nós cristãos precisamos viver pela fé, e a fé fala de obras, fala de atitudes, fala de mudança de vida. Hebreus 10, do 36 ao 38, fala assim: porque necessitais de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir não se tardará, mas o justo viverá pela fé. Porém, o que se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Entenda uma coisa, querido, nós cristãos precisamos viver pela fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós não vivemos pelas circunstâncias que estamos vivendo hoje, nós não vivemos pelo cenário que está
vivendo hoje, mas nós vivemos pela fé, por aquilo que Deus prometeu para a tua vida e por aquilo que você ainda não vê. Tudo é possível ao que crê. Vamos abrir agora Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 27. Que eu quero contar uma história, né? Uma experiência que Jesus teve, né? Jesus subiu ao monte para orar com Pedro, Tiago e João, né? Passagem conhecida. E eles não conseguiram orar com Jesus. Uma hora depois, Jesus desceu da vigília que ele estava fazendo ali. E quando ele chegou lá embaixo, tinha um cenário de confusão ali, né? Estavam os escribas, os fariseus, os discípulos dele, tudo discutindo. E o cenário que Jesus encontra é esse. Vamos lá, Marcos 9, a partir do verso 14, fala assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que discutis com eles? Continua, Luísa. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Continua. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai se definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Continua. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Continua. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, eu quero que você preste atenção nessa parte da história. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Continua. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas, eu quero que tu preste atenção bem nessa parte aqui. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora o próximo. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Continua. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorreria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Amém? Eu quero que a Luísa volte ali agora no verso 24, né? Que fala aqui: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: repete comigo, eu creio. Ou seja, o pai do menino acreditava. Ele provavelmente ouviu falar de Jesus, que Jesus estava fazendo milagres, sinais e prodígios, e ele acreditava. E aqui a palavra creio é a mesma palavra que nós falamos no início ali, de acreditar, do grego. Ajude-me na minha falta de fé. Ou seja, esse homem acreditava, não acreditava? Só que ele não tinha fé. Porque se ele tivesse fé, agora volta um versículo, Luísa, 23. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, se aquele homem tivesse fé, ele mesmo poderia ter expulsado o demônio do filho dele. Jesus, quando fala que se pode, Jesus está dizendo: se eu posso, a responsabilidade de ter fé é tua, não é minha.
Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, mas a responsabilidade da fé é minha. E aí no verso 24, aquele homem reconheceu: eu acredito, mas eu não tenho fé. Me ajuda a ter fé. Me ajuda a ter fé. Eu quero te dizer nessa noite: eu não sei como é que está a tua fé, mas um dos caminhos é reconhecer que não tem fé. Mais para frente no texto, os discípulos de Jesus questionam ele: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus disse para eles: porque vocês têm pouca fé. E aí ele fala: se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, vocês ordenariam para esse monte: levanta-te e vá para o mar, e o monte iria. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos o extraordinário de Deus? Porque nós não exercitamos a nossa fé. Nós ficamos somente no raso de acreditar. Nós vivemos uma vida rotineira, religiosa, porque nós acreditamos que Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador, nós acreditamos que Ele nos abençoa, mas nós só vivemos nesse raso, e não nos aprofundamos na fé. Somente quando a fé do pai daquele menino foi ativada, é que o filho dele foi liberto. Se você pegar todas as curas, as libertações que Jesus fez, ele sempre falava depois: vá, a tua fé te salvou. A responsabilidade da fé é nossa, não é de Deus. A responsabilidade de ter fé é nossa, não é de Deus. Lá em Atos 14, do verso 9 ao 10, coloca ali para mim, Luísa. Atos capítulo 14, verso 9, né? Paulo encontra um homem, né? E o texto diz assim: esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que ele possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Foi Paulo que fez o milagre? Não. Foi porque ele viu que aquele homem tinha fé. E aí, através da fé daquele homem, ele mesmo se curou. Paulo só deu a ordem: levanta-te. E ele se levantou. A escolha de ter fé não foi de Paulo, foi do homem. Paulo só viu que o homem tinha fé para ser curado. E aí eu quero te perguntar: como fazemos para exercitar a nossa fé? Como fazemos para aumentar a nossa fé? Como fazemos para viver uma vida de fé? A Bíblia tem a resposta. Romanos 10, 17. A fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós falamos ali sobre Abraão, sobre Noé. Todos eles ouviram a palavra de Deus, ouviram o direcionamento de Deus, ouviram a voz de Deus e tiveram a atitude de fé, que foi o que justificou a fé deles. Hoje nós temos aqui, a palavra. Quantos cristãos sequer leem uma vez por semana a palavra? E aí, como é que vai ter fé? Como é que vai ter fé se a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus? E aí muitos caem no engano.
Tiago capítulo 4, verso 3, fala que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos para satisfazer os nossos próprios prazeres. Querido, entende uma coisa: uma crença errada vai te levar a uma fé errada, e essa fé errada não vai dar o resultado que você espera. Sabe por que muitos cristãos não conseguem viver uma vida de fé? Porque eles têm uma crença errada. E por que eles têm uma crença errada? Porque eles não procuram na fonte. Eles não procuram na fonte. Eles procuram em pessoas, eles procuram em coisas, mas eles não procuram na fonte, pois a fé ela vem somente e unicamente pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por outra circunstância, ela vem pelo ouvir e tornar isso prática. Porque se eu só ouvir e não transformar isso em prática, eu vou ficar no campo do que acredita e não vou chegar ao campo do que tem fé. Já uma crença certa nos leva a uma fé correta. Salmos 2, do versículo 7 e 8 fala assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és filho e hoje eu te gerei, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Mateus 22, 21, Jesus fala: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire no mar, e assim será feito. João 5, do 14 ao 15 fala: e essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos vê em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, se eu pedir segundo a vontade de Deus, ele vai fazer. Se eu tiver atitude de fé e caminhar segundo a vontade de Deus, ele vai fazer. Eu quero que essa palavra fique marcada no teu coração nessa noite. Saia do raso de somente acreditar, e que a partir dessa noite você comece a viver uma vida de fé. Você comece a viver por fé. Sabe, queridos, Deus falou profundamente comigo essa semana sobre essa palavra, e eu decidi mudar a minha vida. Isso mudou a minha oração, isso mudou o meu comportamento, porque quando eu só acredito, as circunstâncias me param. Quando eu vivo só no raso de acreditar, o cenário atual me para. Mas quando eu vivo pela fé, nada pode me parar, porque eu tenho uma promessa, e eu tenho certeza absoluta que ela vai se cumprir, porque eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida, e elas não têm nada a ver com o cenário que eu estou vivendo hoje, só que as minhas atitudes de fé vão me levar a alcançar o cenário que Deus tem para a minha vida. Por isso que eu já vejo pessoas sendo curadas, por isso que eu já vejo pessoas sendo libertas, por isso que eu já vejo esta obra sendo edificada pelo Senhor, eu já vejo vidas sendo transformadas, porque eu decidi viver pela fé e não por aquilo que eu estou vendo, porque eu sei da promessa que Deus tem para a minha vida e que ela vai se cumprir, e eu tenho certeza que Deus te chamou, porque Ele tem uma promessa na tua vida também, e se você tomar a atitude de fé, e sair somente do campo do acreditar, ela vai se cumprir. Se você decidir nessa noite
viver por fé e não somente por aquilo que você acredita, você vai viver o extraordinário de Deus na tua vida, porque só alcança o extraordinário quem vive por fé. Só alcança a cura quem vive por fé. Só alcança a libertação quem vive por fé. Muitas pessoas acreditam, mas estão que nem o pai do menino endemoniado, não tem fé. Muitas pessoas ouviram falar de Jesus, conheceram a Jesus. A última pregação que eu fiz, eu falei do censo, né? 30% da população evangélica, da população brasileira hoje em dia, ela se denomina evangélica. Querido, se 30% da população brasileira vivesse por fé e não vivesse somente por aquilo que acredita, nós estaríamos vivendo um avivamento nessa nação. Nós estaríamos vivendo um sobrenatural tão grande. Mas a maioria dos que se denominam cristãos ainda estão só no raso de acreditar e não entenderam que Deus não nos chamou para acreditar, Deus nos chamou para viver pela fé. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos neste momento. Hoje é noite de ceia, e noite de ceia é noite de nós, né? A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, que o homem deve examinar a si mesmo, que o homem deve sondar a si mesmo. Culto de ceia é culto de fazer um check-up geral, e nessa noite eu quero te convidar a fazer esse check-up geral na tua vida até hoje. Será que você tem vivido por fé, ou você tem vivido somente naquilo que você acredita? Será que você tem vivido por fé, ou tem vivido somente de ouvir falar? Jó era um homem que tinha muitos bens, muitas posses, e Deus se orgulhava de Jó, mas Satanás pediu para peneirar a vida de Jó, e Jó perdeu tudo o que tinha. E no final da história, Jó passou por toda aquela provação, por toda aquela luta, por toda aquela dificuldade, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, estava doente. Mas ele não abriu mão de acreditar. Mas Jó vivia ainda no campo somente de acreditar. E o Senhor permitiu tudo isso acontecer com ele, porque Deus queria levar ele para o campo da fé. Deus não queria que ele vivesse somente por acreditar, mas que ele vivesse no campo da fé. Quantos de nós temos passado por lutas, dificuldades? Eu quero te dizer, Deus tem permitido muitas situações na tua vida, porque Ele quer provar a tua fé. Porque Ele quer provar a tua fé. Porque Ele quer te levar a viver no extraordinário da fé. Porque sem luta não existe vitória. Sem luta não existe conquista. Sem guerra não existe vitória. Não existe aprovação sem prova. O Senhor quer levar
cada um de nós a viver o extraordinário de Deus através da nossa fé, porque o homem de Deus, ele vive por fé e não por aquilo que ele vê. E que nós possamos alcançar nessa noite essa estatura de um homem que vive pela fé e não por aquilo que você vê. Sabe, queridos, eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei se você tem passado por uma situação difícil. Eu não sei se você tem passado por lutas financeiras. Eu não sei se você tem passado por lutas materiais, por lutas físicas, por lutas emocionais. Mas uma coisa eu sei: o justo viverá pela fé. E pela fé. E a fé, ela é sua, ela não é minha. Pela fé você vai vencer. Pela fé esse cenário irá mudar. Pela fé a sua vida, a sua casa, a sua família será transformada, será restaurada. Você vai alcançar cura, você vai alcançar libertação, você vai alcançar transformação de vida. Você vai transformar o cenário ao seu redor pela fé. Pela fé. Não caminhe por aquilo que você vê. Não caminhe por aquilo que você vê. Mas decida nessa noite caminhar pela fé. Feche os teus olhos e comece a examinar a si mesmo. E eu creio que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Eu creio que o Senhor vai ministrar no teu coração nessa noite. Eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor sonda e conhece cada coração que está aqui nessa noite. O Senhor sabe a necessidade de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um. Senhor, não nos deixe viver apenas no raso de acreditar que o Senhor existe. Mas que nós possamos viver como Jó, que disse que antes te conhecia de ouvir falar, mas agora ele caminha contigo. Viver por fé é ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, é caminhar com Ele, e não apenas ouvir falar, mas caminhar com Ele em um relacionamento íntimo e profundo. Viver por fé é você não olhar para os cenários que você está vivendo, mas crer no Deus que já preparou de antemão as boas obras para a sua vida. Deus tem tantas promessas e obras maravilhosas para a sua vida. Basta você ter uma atitude de fé e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. A partir de hoje eu vou mudar a minha história. Eu vou tomar posse das promessas que o Senhor tem para a minha vida. E eu vou decidir viver pela fé e não por aquilo que eu estou vendo, mas pelas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu decido nessa noite viver por fé. Eu decido nessa noite viver por fé. Eu decido que a enfermidade que está no meu corpo já está curada em nome de Jesus. Eu decido que os problemas que eu tenho vivido já estão resolvidos em nome de Jesus. Porque eu não vivo pelas circunstâncias, eu vivo pela fé. Senhor, que cada um aqui viva as boas obras que o Senhor de antemão preparou para cada um deles.
Em nome de Jesus, eu quero convidar todos a vir aqui na frente, todos. Ori balabashure cantara bashure cantara bashure cantara bashure. Ora balabashure cantara bashure cantara bashure. Queridos, que nessa noite decida viver pela fé. Decida viver pela fé. Decida viver por fé. Como eu falei no início, a fé fala de futuro. Sabe, não importa o que você viveu até o dia de hoje. O passado já passou. Mas que você decida nessa noite tomar uma posição e dizer: não, a partir de hoje eu não vou viver mais pelo que eu estou vendo, eu não vou viver mais por aquilo que eu estou sentindo, eu não vou viver mais por aquilo que as pessoas falam, mas eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé naquilo que o Senhor me prometeu, porque eu creio que o Senhor irá cumprir. Há 11 anos atrás, o Senhor falou no meu coração, lá naquele canto onde fica a mesa de som: um dia eu darei essa igreja nas tuas mãos. E foi uma semana antes de nós nos mudarmos para Curitiba. Nós estávamos indo embora de Florianópolis, e eu falei para o Senhor: Senhor, por que o Senhor está me falando isso? Eu estou indo embora dessa cidade. E hoje nós estamos aqui. Glória a Deus. Porque eu e a minha esposa... Vem cá, amor. Porque eu e a minha esposa, nós decidimos viver pela fé. E eu não vou te negar, não é fácil. Titubeamos algumas vezes, desanimamos muitas outras. E não é a primeira vez que nós estamos tentando, é a segunda. Mas eu creio, eu vivo pela fé. E hoje eu estou vivendo aquilo que o Senhor me prometeu. E Ele tem muito mais promessas para as nossas vidas. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um aqui, Deus já te deu muitas promessas loucas que você olha hoje e você talvez pense assim: isso nunca vai acontecer. E eu quero te dar uma palavra nessa noite: decida viver pela fé. Sim, isso vai se cumprir. Amém. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Mas você precisa ter atitude de fé e dizer: não, a partir de hoje eu ainda não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer, e eu já vou me preparar para isso. Eu já vou me preparar para viver aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, porque isso é atitude de fé. É você já se preparar para aquilo que Deus prometeu. Tiago fala, que nós lemos aqui: com as minhas obras eu te mostro a minha fé. São as tuas atitudes que vão demonstrar a tua fé para Deus. São as atitudes que vão demonstrar para Deus: não, realmente ele está crendo no que eu prometi para ele, então eu vou cumprir, porque ele tem atitudes de fé. Agora, se eu ficar só em casa, sentado, esperando, não vai se cumprir, porque são as atitudes, são as obras que nos levam a alcançar as promessas de Deus. E muitas pessoas não alcançam porque elas não têm atitudes de fé. Amém? Feche teus olhos, nós vamos orar neste momento.
Eu quero orar por ti, depois nós vamos celebrar a ceia. E eu quero perguntar, alguém aqui tem algum pedido de oração específico? Alguém precisa de uma cura, precisa de uma libertação, precisa de um milagre? Eu quero orar por você, mas eu vou orar somente para ativar a sua fé, porque a fé, ela vem de você. Se alguém estiver precisando, vem aqui na frente, em nome de Jesus, que nós vamos orar por você, nós vamos te ungir. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida que está aqui diante da tua presença nessa noite. Eu quero colocar cada um que está aqui diante de ti nessa noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ativa a fé de cada um que está aqui nessa noite. Senhor, que cada um de nós possamos decidir viver o extraordinário que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma vida de fé, e não somente de acreditar, e não somente o raso de acreditar, mas que nós possamos decidir, a partir de hoje, viver pela fé e ter atitudes de fé. Atitudes de fé. Se é uma enfermidade, eu tomo posse da cura, eu tomo posse da cura, em nome de Jesus. Se é um problema financeiro, o Senhor vai suprir, o Senhor vai operar milagres, o Senhor vai trazer a provisão, Senhor. Se é um problema emocional, o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer transformação de mente, restauração, em nome de Jesus.